Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina de contabilidade pública, agora no módulo 2, nós temos, vamos trabalhar um pouco sobre a questão das receitas e despesas públicas, né? Conforme está aqui na nossa estrutura de estudo. Então, como nós vimos na unidade anterior, o orçamento ele apresenta receitas que são estimadas, né, porque ainda é um planejamento, e as despesas que serão fixadas nessa peça orçamentária. E no setor público as receitas têm várias classificações que poderão facilitar a nossa compreensão. Então a receita pública sob um enfoque patrimonial, ela é denominada simplesmente de receita, né? Ela coincide com aquela que a gente aprendeu lá na contabilidade geral, que ela é registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente do seu recebimento. Então, só para explicar um pouco isso, é interessante porque, por exemplo, o IPTU, quando ele a prefeitura já sabe, né, quem são os devedores de IPTU, ou seja, os proprietários daquela cidade, daquele município que possuem imóvel, né, imóveis que estão registrados em cartório e, consequentemente, na prefeitura. E aí, logo no mês de janeiro, nos primeiros dias, é lançado, né, o valor do IPTU. Ou seja, como os devedores já são conhecidos, né, eles já entram desde janeiro, né, como a prefeitura já faz o lançamento do débito desse valor de IPTU no nome deles. Então, naquele momento, esse lançamento é o fato gerador, né, do imposto IPTU. No caso, para a prefeitura, é uma receita, certo? Esse é o fato gerador, o lançamento do imposto, né? Independentemente do recebimento, porque pode ocorrer do proprietário do imóvel não pagar o IPTU naquele ano? Sim, pode ocorrer. Entretanto, o imposto foi lançado, ok? E será considerado uma receita, né, que deverá ser arrecadada ao longo do ano para o ente público, né? Então, representa aumentos da situação líquida patrimonial durante o exercício financeiro, que podem ser entradas de recursos ou aumento de ativos, né, ou a diminuição de passivos. Então, esses ingressos financeiros, né, que entram nos cofres públicos, eles podem ser de duas formas: ingressos orçamentários ou extra-orçamentários. Como o próprio nome diz, os orçamentários são aqueles que estão dentro do orçamento. O orçamento é aquele instrumento de planejamento, a lei orçamentária, né? Os intitulados, representados pela receita orçamentária, que efetivamente irá financiar os gastos públicos, pois esses recursos pertencem ao Tesouro Público. Então, tudo que está lá previsto no orçamento e que for recebido, ele é um ingresso orçamentário, né, se estiver dentro do orçamento. Agora, existem também os ingressos extra-orçamentários, que eles podem assumir as mais variadas denominações, tais como os depósitos de terceiros, salários não reclamados, consignações a pagar, porém sempre representarão um passivo financeiro a ser restituído ao seu verdadeiro proprietário em momento oportuno. Ou seja, esse ingresso extra-orçamentário ele não está dentro do orçamento, portanto ele não pode ser considerado como uma receita, porque em algum momento ele será devolvido. Por exemplo, um salário que o funcionário público por acaso não recebeu, certo? E aí ele volta para os cofres públicos. Se o funcionário não recebeu, a folha efetivamente não transferiu, a folha de pagamento não foi transferida para a conta do funcionário e era um salário devido, então esse salário não reclamado ele volta para os cofres públicos, só que ele não pode ser considerado receita, né? Porque em algum momento o funcionário vai lá e dizer, olha, eu não recebi o meu salário e
tem que ser pago a ele. É isso? Portanto, ele é extra-orçamentário, tá? Então, agora vamos falar um pouco sobre receitas orçamentárias efetivas e não efetivas, né? É característica de uma receita provocar o que todos nós pensamos, né? Um aumento no patrimônio líquido. Entretanto, na área pública, nem todos os recursos de origem orçamentária têm essa característica. Então, as receitas efetivas são ingressos de recursos financeiros de natureza orçamentária, em que percebemos o aumento do patrimônio líquido, tá? Ou seja, quando os conceitos da contabilidade coincidem por serem oriundos de fatos modificativos aumentativos. Por exemplo, a receita tributária. Como eu falei, a receita do IPTU. Né, o proprietário do imóvel foi lá e pagou o IPTU na data correta, ou posterior, né? Então, essa receita do imposto vai ser, e se ele pagou em data posterior, vai ter juros, né? Então, juros também é uma receita, um fator modificador aumentativo. Então, são receitas efetivas, né? Vocês têm que lembrar esse conceito lá da contabilidade geral. Fator modificador aumentativo, diminutivo, né? E permutativo. Lembram? Então, vocês têm que resgatar aí esse conhecimento que vocês já tiveram lá na contabilidade geral. Por quê? Porque vai precisar agora na receita não efetiva aqui na contabilidade pública, ou seja, é o ingresso de recursos financeiros de origem orçamentária que não provocam elevação do patrimônio público, por serem oriundos de fatos permutativos. Por exemplo, receitas de empréstimos, né, de operações de crédito, receitas de amortização de empréstimos concedidos, né? Por quê? Porque uma receita de uma operação de crédito, na verdade, ela entrou, mas quando entrou o empréstimo, você também adquiriu o quê? Uma dívida, um passivo. Você vai ter que devolver. Não é isso? Então, é um fator apenas permutativo. Certo? E quanto à classificação da receita orçamentária, né, ela pode ser classificada em receita corrente ou receita de capital. Tá? Então, exemplos de receita corrente: receita tributária, ou seja, receita dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Podem ser receitas de contribuições, né? Receitas patrimoniais. Né? Por exemplo, um exemplo de receita patrimonial, se a prefeitura, o estado ou o governo federal tem algum imóvel que aluga. Então, essa receita do aluguel é uma receita corrente, tá? Receitas agropecuárias, receita industrial, se o governo possui alguma indústria, alguma entidade agropecuária, né? Receita de serviços, transferências correntes, etc. E receitas de capital, né? Que aí são oriundas de operações de crédito, de empréstimos, né? De alienação de bens, a venda dos bens lá, que já foram utilizados, né? Amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Então, para melhor compreensão do processo orçamentário, a gente pode dividir a receita orçamentária em 3 etapas: planejamento e contratação, execução e controle e avaliação. Essas etapas estão relacionadas com os estágios da receita. E a gente vai ver que esses estágios, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, elas estão dentro daquele processo orçamentário, tá certo? Estamos tratando da despesa pública, ou seja, dos gastos em que o governo realiza para desincumbir suas funções no atendimento das necessidades da população. Esses gastos necessariamente exigem dispêndios financeiros e autorização na lei de orçamento, por isso são chamados de gastos orçamentários. Então, na classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, ela é composta de classificada em categoria econômica, né, grupo de natureza da despesa e elemento da despesa, certo? O conjunto de informações que constitui a natureza da despesa orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Então,
Por exemplo, uma despesa orçamentária, certo? Você tem que fazer toda essa classificação. Ela é uma despesa o quê? Despesa corrente ou despesa de capital? É a categoria econômica. Qual é a natureza? Ela é de onde? Ela é da educação, da saúde, né? Se for da educação, foi gasto com o quê? Nível superior, nível médio, educação infantil, educação no ensino médio, tá? Educação fundamental. Então, todas essas informações constam, né, na nota de empenho, e há toda essa classificação, e ela forma um código estruturado que vai agregar a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento dessa despesa. Isso é muito interessante. E é por aí que as receitas, que também recebem essa classificação, elas são poderão ser rastreadas, né? Porque e auditadas também, né? Então é por aí que dá início aí, por exemplo, que ajuda no controle dos recursos orçamentários, não é isso? Então, categoria econômica, por exemplo, como a gente falou anteriormente, a despesa orçamentária, assim como a receita orçamentária, é classificada em duas categorias. Elas podem ser corrente ou de capital. A corrente são as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. E a de capital é aquela que contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, né? Bem simples. E como a gente estava falando, durante o processo orçamentário, a despesa orçamentária é dividida em 3 etapas: planejamento e contratação, execução e controle e avaliação. E aí, você tem todas essas fases aí. Por exemplo, no planejamento e contratação tem as fases de fixação, descentralização de créditos orçamentários, programação orçamentária e financeira e licitação. Na fase de execução você tem empenho, liquidação e pagamento. E no processo de controle e avaliação você tem as fases de fiscalização, né, que é realizada pelos órgãos de controle e pela sociedade. Bom, e a gente acaba aqui o nosso módulo 2. Até uma próxima aula.